boa noite. Boa noite. Ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, revoga a decisão do presidente do STF, Dias Toffoli, e adia a criação do juiz de garantias em todo o país. A atriz Regina Duarte se encontra com o presidente Jair Bolsonaro, conhece a Secretaria de Cultura, mas não confirma se aceita o cargo. E você vai ver também. Pesquisa aponta que a avaliação do governo do presidente Jair Bolsonaro subiu. A atriz Regina Duarte esteve em Brasília e se encontrou com o presidente Jair Bolsonaro para discutir a possibilidade de se tornar secretária especial de Cultura. Apesar das sinalizações positivas, até o momento a atriz não confirmou se aceita o convite. A passagem de Regina Duarte por Brasília foi discreta. Do aeroporto, ela seguiu direto para o Palácio do Planalto, onde entrou sem ser vista. A atriz foi recebida pelo presidente Jair Bolsonaro durante um almoço. Pelas redes sociais, foi publicada uma foto em que os dois aparecem abraçados. E a legenda diz o motivo do encontro: discutir a possibilidade de Regina assumir a Secretaria Especial da Cultura. Ela também se reuniu com os ministros Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, Jorge Oliveira, da Secretaria-Geral da Presidência e Marcelo Álvaro Antônio, do Turismo. Logo em seguida, ela foi ao Ministério da Cidadania, onde fica abrigada fisicamente a secretaria. A visita faz parte do teste que a atriz disse que faria para decidir se aceita o convite de Bolsonaro. Esse foi o segundo encontro dos dois depois da iniciativa do presidente, mas a atriz sempre manifestou apoio ao governo. Bolsonaro convidou Regina Duarte para assumir o cargo depois de demitir o então ocupante da cadeira na última sexta-feira. Roberto Alvim foi exonerado por ter publicado um vídeo replicando frases do ministro da Alemanha nazista, Joseph Goebbels. O discurso foi feito para divulgar um concurso de patrocínio a produções culturais, que ficará suspenso até a escolha de um novo responsável pela pasta. Hoje, o secretário executivo da Secretaria de Cultura, José Paulo Martins, que ficava logo abaixo de Alvim e estava interinamente chefiando a pasta, também foi exonerado. Ele estava desde 2016 na secretaria. A expectativa pela resposta de Regina Duarte é grande, já que o presidente Jair Bolsonaro embarca amanhã para a Índia. A viagem de 5 dias tem o objetivo de fechar novos acordos comerciais que aumentem as vendas entre os dois países. Também devem ser assinados termos de cooperação nas áreas de bioenergia, saúde e segurança cibernética. Além de se reunir com empresários, Bolsonaro também se encontrará com o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi. O último encontro dos dois foi em novembro, durante o encontro do BRICS em Brasília. Tudo indica que Regina Duarte vai aceitar o convite. Seu nome foi bem recebido na área cultural e ela tem todos os predicados para fazer uma boa gestão numa pasta, convenhamos, que é extremamente complicada, porque lida com temas e pessoas, artistas e intelectuais muito complicados. Pesquisa do Instituto MDA, encomendada pela Confederação Nacional do Transporte, divulgada hoje, mostra que a avaliação do governo do presidente Jair Bolsonaro subiu. Segundo o levantamento, 9,5% avaliaram o governo como ótimo, 25% como bom e 21,5% como péssimo. Em agosto de 2019, esses índices eram de 8%, 21,4% e 26,6%, respectivamente. A pesquisa também avaliou as intenções de voto para as eleições de 2022. Segundo o estudo, o presidente Jair Bolsonaro, sem partido, aparece com 29,1% das intenções do eleitorado, seguido pelo ex-presidente Lula do PT, com 17%. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, ficou em quarto lugar, com 2,4%, atrás de Ciro Gomes, do PDT, com 13,5%. A aprovação do desempenho pessoal do presidente Bolsonaro também melhorou.
subiu de 41% em agosto para 47,8%. Enquanto isso, a reprovação caiu de 53,7% para 47%. O levantamento ouviu 2.002 pessoas entre os dias 15 e 18 de janeiro em 137 municípios de 25 unidades da federação. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais. A inflação menor, a reforma da Previdência, a queda do desemprego, os juros mais baixos, o acesso ao crédito facilitando o consumo e os números positivos da violência certamente compõem esse cenário da aprovação do presidente e de sua gestão e colocam mais otimismo no cenário. A melhora da aprovação de Bolsonaro, segundo a pesquisa, se dá em todos os estratos da população. Quanto ao panorama eleitoral, vale como um simples exercício distante da realidade. Lula está impedido, não pode ser candidato, já foi condenado em segunda instância e faltam quase 3 anos para as eleições presidenciais. O ministro do Tribunal ou do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, suspendeu por tempo indeterminado a implementação do juiz de garantias. Em Brasília, a repórter Renata Teodoro tem mais informações. Boa noite, Renata. O que representa, afinal, essa decisão? Olá, boa noite, Boris. No mínimo, a decisão do ministro Luiz Fux demonstra que o STF ainda não tem um posicionamento formado sobre a criação do juiz das garantias. Ao suspender a implementação por tempo indeterminado, Fux revogou uma decisão do presidente do Supremo. Na semana passada, o ministro Dias Toffoli havia estabelecido um prazo de 180 dias para que a utilização de 2 juízes ao longo do processo passasse a valer. Fux, que é o vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, assumiu o plantão da Corte no início desta semana. Ele é o relator de 4 ações que questionam o tema. Para ele, apenas o plenário da Corte pode decidir sobre a constitucionalidade do juiz das garantias. Por isso, a decisão de hoje vale até que o plenário do STF decida sobre as novas regras. Só para relembrar, a figura do juiz das garantias foi incluída e aprovada pelo Congresso Nacional dentro do pacote anticrime do ministro da Justiça, Sérgio Moro. Na prática, o juiz que conduz o processo não será o mesmo que o que decidirá sobre a condenação. O ministro Moro tem restrições à medida, mas mesmo assim, o presidente Jair Bolsonaro sancionou a proposta. Pouco após a decisão de Fux se tornar pública, a Associação dos Magistrados Brasileiros divulgou uma nota em que parabeniza o ministro pela atitude. Gabriela, Boris. Olha, a decisão de Fux aprofunda a de Dias Toffoli. O juiz de garantia pode ser até um fator de aperfeiçoamento da justiça, mas neste momento não há condições de implementar essa novidade, que é uma sofisticação nos julgamentos. Uma das razões da decisão está no fato de que grande número de comarcas do país contam apenas com um juiz, quando o sistema do juiz de garantia exige 2 magistrados em cada processo. A decisão final cabe ao plenário do STF e ainda não há nem data marcada para esse julgamento. E voltamos a Brasília com a repórter Renata Teodoro, porque outra notícia que saiu no início da noite diz respeito às inscrições no Sistema Nacional de Seleção Unificado, o SISU. O Ministério Público Federal recomendou ao governo a suspensão das inscrições e a alteração do calendário. Vamos falar então com a Renata. Renata, o que motivou esse pedido, hein? Gabi, nesse pedido, o Ministério Público quer que o adiamento ocorra até que o INEP, órgão do Ministério da Educação responsável pelo Enem, confira novamente todos os gabaritos de todos os candidatos que fizeram a prova. Vamos lembrar que o SISU é a principal porta de entrada para as universidades públicas usando a nota do Enem. O MEC havia aberto prazo até segunda-feira de manhã para os estudantes que viram diferença entre a nota oficial
e a soma dos pontos que eles conferiram com os gabaritos reclamarem. E também estendeu o prazo de inscrição no SISU, que terminaria na sexta-feira, estendeu até domingo. Mas uma candidata de Minas Gerais alegou ter pedido revisão da nota 3 vezes e a alteração não teria sido feita. O Ministério Público ressaltou que essas inconsistências na correção podem prejudicar milhares de participantes na nota de corte na classificação parcial do SISU. Ou seja, um estudante com nota suficiente para entrar na universidade que escolheu poderia acabar fora da lista de selecionados. O prazo para que o Ministério da Educação acate ou não esse pedido é de 24 horas. Segundo o balanço divulgado no fim da manhã de hoje, mais de 1.100.000 pessoas se inscreveram no SISU. E como os estudantes podem escolher até 2 cursos, o total de registros ultrapassa R$2 milhões. Renata Teodoro, ao vivo de Brasília, para o Rede TV News. O juiz Ricardo Leite, da 10ª Vara Criminal de Brasília, mandou soltar um dos hackers acusado de ter invadido os celulares de autoridades brasileiras. Danilo Cristiano Marques estava detido desde julho do ano passado. Ontem, ele foi denunciado pelo Ministério Público Federal junto com outras 6 pessoas. O magistrado acatou o argumento de que a prisão preventiva não é mais necessária porque a investigação foi concluída. No entanto, o juiz determinou outras medidas cautelares, como a utilização de tornozeleira eletrônica e a proibição do uso da internet. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária simplificou a importação de produtos derivados de canabidiol para pessoas físicas. A resolução foi aprovada por unanimidade na primeira reunião da diretoria colegiada da Anvisa neste ano. O gerente-geral de Portos, Aeroportos e Fronteiras da agência deixou claro que a decisão de hoje não se relaciona com a regulamentação aprovada em dezembro, que autorizou a venda e a importação de produtos à base de maconha para uso medicinal, mas rejeitou a possibilidade do plantio de maconha. O grande propósito dessa resolução é o atendimento de um anseio da sociedade, dado a morosidade da Anvisa. A gente trabalhou arduamente para tentar chegar a um texto que tente simplificar ao máximo esse procedimento destinado à importação, autorização de importação de produtos à base de cannabis para pessoa física. Então, ressalta-se aqui que não tem a ver com o processo de regulamentação que foi amplamente discutido em dezembro. É algo que já existia dentro da casa, focado nas pessoas físicas e nas prescrições médicas destinadas a essas pessoas físicas. O relator da proposta foi o diretor-presidente substituto da Anvisa, Antônio Barra. No voto, ele ressaltou que, desde 2015, o número de pedidos de importação de produtos à base de canabidiol aumentou aproximadamente 700%. Os pedidos e os prazos de análise seguem aumentando. Como relatado, as ações já implementadas não foram suficientes para agilizar as autorizações para importações de produtos derivados de cannabis por pessoas físicas e, como conseguinte, os prazos beiram atualmente 75 dias. Antônio Barra destacou também que foi seguida a orientação do governo federal de simplificar os serviços para o cidadão. Nesse caso, a principal mudança está na redução de documentos e informações que devem ser fornecidos à Anvisa. Antes, era preciso apresentar prescrição médica, formulário de solicitação, termo de responsabilidade e laudo médico. Agora, o pedido de importação pode ser feito apenas com uma prescrição médica. Ela deverá ser anexada pelo paciente ou pelo representante legal. A prescrição e o preenchimento serão feitos num formulário único, no portal de serviços do governo federal. Será totalmente online, sem a necessidade de envio da documentação pelos correios. O paciente não vai mais precisar informar a quantidade que será importada ao se cadastrar. Essa supervisão vai ser feita nos pontos de entrada dos produtos no Brasil. O temor das autoridades brasileiras não é o remédio, e sim o plantio da erva. Permitir o cultivo da maconha, segundo alguns especialistas, pode ser um fator incontrolável de incremento do tráfico. A Secretaria Especial de Previdência e Trabalho informou que quase 70 mil pedidos de seguro-desemprego foram liberados hoje. Os requerimentos estavam parados devido à liberação do saque imediato de parte do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS.
Novos pedidos que não apresentem problemas devem ser concedidos automaticamente. O pagamento das parcelas está previsto para começar na próxima quarta-feira, dia 28 de janeiro. Depois da morte de 38 macacos contaminados nas regiões Sudeste e Sul, o Ministério da Saúde faz mais um alerta sobre febre amarela. Quem ainda não se vacinou deve procurar imunização. Os 33 bugios deste parque não foram soltos. São mantidos em cativeiro porque não são aceitos por outros macacos nas matas da região. Mas este não é o único motivo. Essa espécie é a mais vulnerável ao contágio da febre amarela. Começou a aparecer casos de epizootia, que são mortes de macacos no Paraná e no interior de São Paulo, a gente já fica meio de sobreaviso. Dados do Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde mostram que entre julho de 2019 e 8 de janeiro deste ano, 38 macacos contaminados morreram. 34 no Paraná, 3 em São Paulo e 1 em Santa Catarina. As notificações, incluindo casos não confirmados, chegam a 1.087 mortes de macacos em todo o país. Em humanos, 1 morte no estado do Paraná, 327 casos suspeitos. 50 permanecem em investigação. No Brasil, a chamada febre amarela urbana não é registrada há mais de 60 anos. A forma mais comum de contaminação é a silvestre. Quando um mosquito contaminado pica o macaco e esse macaco morre de febre amarela, essa morte do macaco serve como uma espécie de sinal de alerta, um aviso de que a doença está presente na mata. Mas para a pessoa ser infectada, é preciso entrar na mata. É importante deixar claro que não é o macaco quem transmite a doença. Um mosquito infectado na mata, ele vai picar o macaco e vai transmitir a doença. E como o mosquito ele se alimenta do sangue desses animais, então ele pica novamente esse animal doente e transmite para um outro na mesma região. Em 2017, mortes de macacos na zona norte de São Paulo levaram muita gente a formar filas enormes para receber a dose da vacina. Para este ano, 71 milhões de doses da vacina estão disponíveis em todo o país e, apesar do alerta, pouca gente procura a vacina. Um dos motivos é que boa parte da população já foi imunizada. Virei para o meu esposo e falei, olha, teve caso próximo da gente, a gente mora próximo ao Horto. Ele falou, então não vamos morrer de febre amarela, vamos procurar já. O público-alvo para a vacinação é de crianças com mais de 9 meses a adultos com até 59 anos. Se você ainda não foi vacinado, é bom ouvir o que o infectologista do Hospital Emílio Ribas, em São Paulo, tem a dizer. A vacina é um método mais eficaz e seguro de você evitar ter a doença por febre amarela. A febre amarela é uma doença extremamente grave, com uma alta letalidade, então as pessoas morrem de febre amarela e a vacina é uma maneira mais fácil e eficaz de se proteger. Olha, infelizmente, velhas doenças estão voltando. A saúde do país está a matroca há anos. E agora não vai ser fácil colocar essa questão em ordem, apesar dos reconhecidos esforços do novo ministro Mandetta. E pior, está no ar uma nova ameaça que é esse mortal coronavírus. Será que o país está preparado? Em Santa Catarina, a Secretaria de Estado da Saúde alertou em nota sobre um cenário de risco para a febre amarela em macacos. Nos primeiros 21 dias do ano, 64 primatas morreram com suspeita da doença. Vamos saber como fica o tempo em todo o Brasil amanhã. Um sistema de baixa pressão vai levar muita chuva entre as áreas do sul do Mato Grosso do Sul e o sudeste. Alerta para muita chuva nos próximos dias no Espírito Santo, o que pode causar mais transtornos em Vitória, máxima de 31 graus. O temporal também pode castigar as cidades de Minas Gerais. Em Belo Horizonte, alerta para chuva forte com raios e vendaval, máximas entre 25 e 27 graus. O tempo fica fechado e faz frio em Curitiba, máxima de 20 graus. A quinta-feira vai ser nublada e com muita chuva também em Florianópolis.
A temperatura vai cair em São Paulo. Dia chuvoso, nublado e máxima de apenas 23 graus. Mesma coisa no Rio de Janeiro, máxima de 27 graus e chove o dia todo. As pancadas vão se espalhar por quase todo o Brasil. No norte, o calor continua. Máxima de 34 graus em Boa Vista e Manaus. Dia abafado também em Cuiabá. A temperatura chega aos 35 graus. O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, disse que a crise da água que atinge a capital e a região metropolitana desde o início do ano deve ser solucionada apenas na próxima semana. Há 2 meses, Dona Creuza fez uma cirurgia no coração. Com medo de ter uma complicação ao consumir a água distribuída pela companhia ligada ao governo do estado, a aposentada vem comprando água mineral. E a água está com cheiro de terra, está cheio de terra. Minha caixa d'água, você lava e volta toda a terra para a água. Eu estou gastando uns R$100 de água e R$300 de remédio. Revoltada e sem dinheiro para custear mais garrafas, Creuza esteve hoje em Bom Sucesso, zona norte do Rio, onde o governador Wilson Witzel inaugurou um programa de segurança. A aposentada questionou quando tudo será normalizado. A água não está em possibilidade de ser consumida. Ela não está em possibilidade de ser consumida. Não tem problema na saúde, mas vai resolver. Máximo mais uma semana nós estamos resolvendo. A Companhia Estadual de Águas e Esgotos informou que a montagem do sistema de aplicação do carvão ativado foi finalizada ontem e já passou por avaliação. Hoje foram realizados testes operacionais. Segundo a SEDAI, o início do tratamento da água está previsto para amanhã. Porém, a companhia não sabe informar quando a população vai começar a receber a água sem alterações na cor, no cheiro e no sabor. A Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio determinou que a SEDAI arque com todos os custos do tratamento da água da estação do Guandu. A despesa não poderá ser repassada ao consumidor final. A agência reguladora também estabeleceu que a companhia tenha em seu quadro de funcionários um degustador de água para avaliar a qualidade. Há mais de 2 semanas, os moradores da cidade do Rio e região metropolitana estão reclamando das alterações na água. De acordo com o jornal O Dia, a Secretaria da Casa Civil avalia a possibilidade de desconto na conta da população. A medida ainda precisa ser aprovada pelo Conselho Administrativo da SEDAI. Centenas de estudantes de vários estados acreditam que caíram num golpe praticado por uma agência de intercâmbio. Eles pagaram a maioria das parcelas e agora não sabem se vão viajar e nem se o dinheiro será devolvido. O prejuízo da Joyce, em Goiânia, passou dos R$10 mil. A minha viagem estava marcada para o dia 25 de março e as minhas aulas iniciariam no dia 30 de março. Só que em dezembro o Djalma, o dono da For You, ele simplesmente sumiu, desativou a área do aluno, desativou redes sociais, site, acesso dos consultores, tudo. E não deu mais notícia para ninguém. Centenas de estudantes compraram viagens na For You Study Intercâmbio. Grande parte ia à Irlanda fazer curso de inglês. Agora vão ter que brigar pelos direitos. O escritório da agência de intercâmbio fica em Dublin, mas a empresa que tem sede aqui em São Paulo e outros estados costumava atender estudantes de todo o Brasil. Uma das lojas ficava aqui neste prédio, no centro da capital paulista, e foi fechada. Muitas vezes o atendimento era feito online, à distância, por aplicativo de mensagem. E foi dessa mesma forma, pelo celular, que aqueles que ainda aguardam uma resposta se juntaram em grupos com cerca de 300 pessoas que relatam as mesmas reclamações. Juliana tinha viagem marcada para o fim do ano que vem. O intercâmbio na Irlanda seria de 8 meses. As parcelas pagas somam mais de R$2 mil. Eu estou com advogado, estamos entrando com um processo conjunto, com alguns alunos também que foram lesados. E agora, infelizmente, é só aguardar, não tem muito o que fazer. No contrato, uma cláusula diz que a empresa devolveria o dinheiro caso cancelasse o intercâmbio, mas não foi isso que aconteceu com muita gente. Uma ex-funcionária da For You gravou um vídeo fazendo um alerta sobre a situação.
vocês têm que correr atrás mesmo, porque vocês foram muito prejudicados. Então, uma dica minha muito grande é sempre peguem os contratos, peguem todos os recibos que vocês receberam, tudo, e vão realmente na delegacia para poder ter o dinheiro de volta ou de alguma forma, algum valor pelo menos. O Procon de São Paulo, órgão de defesa do consumidor, recebeu até agora 10 reclamações sobre o caso. Num primeiro momento, é a tentativa de localização da empresa através de outros canais públicos onde a empresa pode ter algum registro. Num segundo momento, não resolvida essa situação, é encaminhar as reclamações recebidas pela nossa diretoria de atendimento à diretoria de fiscalização, que vai iniciar um procedimento de averiguação que pode culminar na aplicação de uma multa à empresa de até R$10 milhões. As páginas oficiais da agência nas redes sociais foram deletadas e um novo perfil foi criado. Nele, diz que a agência já embarcou mais de 1.000 alunos em 4 anos de atividade, mas entre 2018 e 2019 enfrentou vários problemas que complicaram a situação financeira da empresa. Informa ainda que a empresa está sendo remodelada para voltar ao mercado. Por fim, afirma que os contratos serão cumpridos e que alunos não serão prejudicados. Por enquanto, os telefones da agência estão desativados. Seu número de telefone está desligado ou fora de serviço. Uma pessoa morreu atingida por uma bala perdida hoje de manhã durante um confronto entre policiais e criminosos no Complexo da Penha, na zona norte do Rio de Janeiro. Samuel Menezes da Conceição, de 37 anos, estava a caminho do trabalho. Ele foi atingido na cabeça e morreu antes de chegar ao hospital. O caso aconteceu no Parque Proletário, uma das comunidades do Complexo da Penha. O intenso tiroteio assustou moradores de outras localidades. Algumas casas foram atingidas pelos disparos. A PM tentava impedir que traficantes do Complexo da Penha invadissem o Morro do Adeus, na área do Complexo do Alemão. Segundo a PM, 2 pessoas foram presas. Uma quadrilha fez uma família refém em uma chácara em Cotia, na Grande São Paulo. 3 suspeitos foram mortos pela polícia e um adolescente baleado. A reportagem é de Guilherme Lopes. A família ainda está assustada. Foram minutos de terror até a chegada da polícia. Cara, ninguém dormiu ainda. Como vai ficar? Só a hora que botar a cabeça no travesseiro. Tá? Porque é uma sensação de impotência muito grande. A tentativa de assalto foi nesta chácara, que fica na zona rural de Cotia, na Grande São Paulo. Segundo a vítima, o genro foi rendido pelos bandidos no portão da casa. Meu genro estava chegando do serviço, embicou o carro no portão da casa. Nisso, sempre a gente avisa. Liga antes que chegar para a gente poder abrir o portão. A minha filha desceu para abrir o portão. A hora que minha filha chegou aqui embaixo, renderam ele no carro. Ele estava escondido atrás do portão da lateral da casa. E nós estávamos já na cozinha esperando eles subirem. E a hora que minha filha entrou na cozinha, pela aparência dela, pela feição dela, já deu para perceber que estava correndo um assalto, um roubo, eu não sei identificar. E veio realmente 2 caras, aí nos reuniu todos e pediu para que fosse para o fundo da casa. 4 adultos e 2 crianças de 3 e 8 anos de idade foram trancados dentro de um quarto enquanto os bandidos reviravam a casa em busca de dinheiro. Com a movimentação dentro da casa, os cachorros começaram a latir e o barulho chamou a atenção da vizinhança. Em um grupo no celular, os moradores do conjunto de chácaras trocaram mensagens e decidiram chamar a polícia. Assim que os policiais chegaram, houve troca de tiros e 2 bandidos morreram no local. Um terceiro tentou fugir e também foi morto na perseguição. De acordo com a polícia, um adolescente de 15 anos estava com os suspeitos e foi baleado. No carro que os bandidos usaram, a polícia encontrou um revólver, uma submetralhadora e um colete à prova de balas. Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra um rapaz sendo agredido por policiais militares durante uma abordagem em São Paulo.
A ação ocorreu na região do Capão Redondo, na zona sul da capital paulista. 3 PMs dão socos e joelhadas neste rapaz. Um dos policiais, ao perceber que a agressão está sendo filmada, saca a arma e o autor das imagens interrompe a gravação. A polícia militar informou que identificou os 3 policiais e afastou os agressores de suas atividades. O nome dos policiais não foi informado. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que determinou a instauração imediata de um inquérito policial militar que vai apurar o ocorrido. De Davos, na Suíça, o governador João Dória determinou ao secretário da Segurança, o general João Camilo de Campos, que, além do afastamento, os policiais sejam retreinados. Essa história de retreinagem eu não entendi muito bem. Eu só sei que policial é pago pela população para defender essa mesma população. Não pode, não tem o direito, precisa ser punido se por acaso se voltar contra essa mesma população, como acabamos de constatar. Em Davos, na Suíça, onde participa do Fórum Econômico Mundial, o governador de São Paulo, João Dória, se reuniu hoje com Ignacio Galán, presidente do grupo espanhol Iberdrola, que atua no setor de energia. Os dois anunciaram um investimento de 8 bilhões e 800 milhões de reais no estado. É uma empresa que abriga mais de 4 mil trabalhadores em São Paulo, e a boa notícia é que o presidente mundial, Ignacio Galán, nos dá novos investimentos até 2023, praticamente 9 bilhões de reais que serão investidos em sistemas, em modernização, em tecnologia e também em programas sociais. No Facebook da Rede TV, você já pode acompanhar o nosso novo programa exclusivo no Facebook Watch. O Histórias do Dia vai trazer vídeos com conteúdo atual e de interesse do internauta. Os vídeos apresentados pela jornalista Érica Reis são uma parceria do próprio Facebook com a Rede TV. O Clube Operário de Mato Grosso anunciou na tarde de hoje a desistência da contratação do goleiro Bruno. Após muita polêmica, o Operário do Mato Grosso anunciou oficialmente a desistência da contratação do goleiro Bruno. No início da semana, o goleiro obteve a liberação da Justiça Mineira para se mudar para Mato Grosso e trabalhar pelo clube. O anúncio oficial gerou protestos em frente ao estádio Dito Souza, durante a estreia da equipe pelo campeonato estadual. Após pressão da torcida e perda de 2 patrocinadores, o Operário anunciou por meio de nota a desistência da contratação. O goleiro foi condenado a mais de 20 anos de prisão por participar da morte da modelo Elisa Samúdio. E o Rede TV News fica por aqui. Boa noite. Boa noite.